Vamos ver aqui de maneira bem simples qual é a diferença entre cada um desses três tipos de switch. Bom, primeiro, switch de core quer dizer o switch central. E aí, se eu tenho uma rede pequena, qualquer switch é um switch de core. Então ele não precisa ser uma caixa gigantesca, apenas que em uma rede muito pequena, não faz muito sentido você ficar dando nomes extravagantes para o equipamento. É o switch da rede e acabou. Mas ele é o core, ele é o central. Então nesse caso aqui, eu tenho uma redezinha pequena e nesse switch estão ligados todos os equipamentos. Telefones IPs, computadores, servidores, conexão da internet e por aí vai. Muito bem. Então é que às vezes, num determinado projeto, a rede pode ficar grande demais e aí fica complicado de eu ter que levar todos os cabos para um ponto central. Eu preciso distribuir isso um pouco melhor. Então eu posso ter a seguinte topologia. Eu tenho switches nas pontas, esses são então os switches de borda, ligados num switch central. E aí nesse switch central, normalmente eu vou conectar o servidor, o roteador, o firewall. Então, dentro dessa situação, por uma questão de facilidade, por uma questão de simplificar o meu projeto e também às vezes porque eu tenho equipamentos que estão muito distantes, acima dos 100 metros típicos que eu consigo num cabo Ethernet UTP, então eu divido, crio pedaços da rede. E aí então eu crio esse conceito de core e de borda. Então nesse exemplo aqui, o meu switch A é o switch de core e o switch B e C é o switch da borda da minha rede. Repara que nesse desenho eu usei propositadamente o mesmo equipamento para as três partes. Por quê? Não necessariamente precisa ser um equipamento diferente o switch de core. Normalmente vai ser, mas não precisa. Por quê? Basicamente, core e borda tem a ver com mais a posição dele do que realmente alguma característica especial. Agora, obviamente que quando esse projeto começa a crescer muito, eu começo a precisar de um switch de core com um pouco mais de capacidade, ele passa a ser cada vez mais crítico, de acordo com o tamanho da rede aumenta, né? Quanto maior a rede, menos eu posso ficar sem o meu switch de core. Eu nunca posso ficar sem nenhum, mas o switch de core, menos ainda. Então, eu passo a ter, aí sim, uma diferenciação, mas mais por uma questão prática do que por uma questão de dar um nome de core ou de borda ou de etiquetar um equipamento como sendo A ou B. Um switch de core, exatamente pelo fato dele ser o ponto central da rede, normalmente ele precisa de mais processamento, ele normalmente vai ter portas de alta velocidade, gigabit, 10 GB ou superiores, até para ligar com os servidores, ligar dele com os outros switches da borda. Eu posso ter uma necessidade bem grande de fibra ótica, porque se eu tenho a questão da distância nessa rede, então é lá nesse switch de core que eu vou concentrar as conexões de fibra. Ele normalmente é um switch layer 3, ele é para eu interconectar as VLANs e eventualmente até ter alguns recursos de firewall. Por quê? Porque muitas vezes proteger, eu crio as minhas VLANs para segmentar a minha rede e eu também quero tomar cuidado para que um usuário hacker não consiga invadir ou não consiga atacar um outro departamento. Então eu boto ali dentro dessa minha estrutura um firewall e pode estar inclusive esses recursos de proteção podem estar dentro do próprio switch de core, onde esse firewall vai proteger a rede da diretoria da rede de vendas, por exemplo, tá? E também exatamente pela sua importância, o switch de core normalmente tem uma alta redundância, fonte redundante, ventoinha redundante e módulos hot swappable, ou seja, são módulos que eu consigo tirar e colocar sem precisar desligar o equipamento, exatamente para não ter paradas, eu conseguir fazer a minha rede funcionar, o meu core, pelo menos, ele funcionar 24/7. Já o switch de bordo, nós estamos falando normalmente de custo. Então eu tenho máquinas com muitas portas, que não precisam ser necessariamente gigabit. Normalmente hoje em dia a diferença entre os switches de 100 megabits e 1 giga, a diferença de preço é pequena, então normalmente não se fala mais muito tanto nesse aspecto, mas eventualmente pode ser o caso. O que ele precisa ter sim é conexões de alta velocidade para chegar até o core, conexões gigabit, 10 gigabit. O PoE, o Power over Ethernet, normalmente é algo que a gente só vê nos switches de borda. É raro você ver o switch de core precisar ter conexão PoE. Então, o PoE é quando você usa o próprio cabo Ethernet para alimentar o equipamento, um telefone IP, uma câmera IP. Assim, eu coloco um no-break no switch e o switch automaticamente alimenta os equipamentos que estão ali conectados via PoE com ele. E
Exatamente, por ele ser o Benjamin da rede, ele precisa de grande quantidades de portas. Então, se eu concentro várias portas 100, várias portas gigabit nele e saio com 1, 2 uplinks, 3 uplinks para ter mais velocidade e redundância até o switch de core, e lá eu concentro esses vários switches de borda. Bom, e o switch de distribuição? Esse switch normalmente ele existe em redes muito grandes, porque é um ponto intermediário entre o switch de borda e o switch de core. Normalmente a gente vai ver esse tipo de switch em aplicações de campus, por exemplo, uma universidade, onde eu tenho vários prédios separados. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um prédio, por exemplo, uma universidade, tem o prédio da medicina, o prédio da engenharia, o prédio de letras. O prédio de engenharia tem 6 andares. Qual que é a primeira hipótese? Por exemplo, eu coloco um switch em cada andar para atender os usuários daquele andar e pego 6 fibra óticas e passo pelo campus até o core da rede. É complicado, não é mais fácil eu chegar e colocar dentro desse prédio da engenharia um outro switch médio, aí eu concentro essas 6 conexões nesse switch médio e dali eu saio com uma conexão 10 ou 2 conexões 10 gigabit com um switch de core. Então esse switch médio é o switch de distribuição, é quando eu preciso ter um degrau a mais para simplificar a distribuição das minhas conexões. Normalmente, mesmo em projetos muito grandes, mas que estejam todos no mesmo prédio, então tem um prédio gigantesco ali com 6, 10 mil usuários. Se é um prédio só, normalmente eu não preciso desse switch de distribuição. Eu tenho um montão de switches de borda e concentro num switch de core com um montão de portas. É quando eu tenho essa necessidade de fazer uma otimização no cabeamento, é que às vezes eu posso precisar ter esse switch de distribuição. E aí, devido às características e a importância dele, ele também passa a ser um switch que normalmente não precisa ter PoE. Ele é muito parecido com um switch de core, basicamente. Né? Ele tem bom processamento, alta redundância, talvez eu tenha até a questão de fazer um firewall dentro desse próprio switch, para quê? Por exemplo, para o departamento de engenharia poder ter o controle dele em relação ao firewall interno do prédio, e eu tenho meu firewall também no meu switch de core, que é o meu firewall corporativo de todo o campus. Tá? Mas isso depende de projeto a projeto, isso depende também do bolso do cliente, quem está pagando. Então, resumindo, a diferença entre os switches de core, distribuição e borda está mais aonde eu vou colocar do que nas características exatamente dele. Em que sentido? Eu posso ter um projeto onde um determinado modelo de switch é o core, e aí num outro projeto esse mesmo modelo não servir nem para a borda dessa rede. Tá? Então, em termos de capacidade, processamento, conexões de porta, isso vai variar muito de rede a rede, projeto a projeto. Inclusive, é muito comum você ver nos catálogos dos fabricantes de switch, os fabricantes não indicam uma só aplicação. Eles normalmente colocam, por exemplo, num switch menor, que ele pode ser para borda e distribuição. Num switch um pouco maiorzinho, que ele pode ser para distribuição e core. E realmente num switch muito grande, é que ele vai indicar como sendo apenas de core. Porque, novamente, depende do projeto, depende da aplicação. Se vocês também gostam de ajudar, por favor, cliquem no botão de gostei abaixo, porque isso realmente ajuda outras pessoas a encontrar esse vídeo na internet. E se vocês querem ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, cliquem no botão de assinar. Até a próxima!